Olá, professor, tudo bom? Aqui que é o Breno, e o meu trabalho é sobre o Marco Civil da Internet, uma lei sem conteúdo normativo. Foi retirada de um artigo. A respeito da evolução do ser humano como ser tecnológico, podemos afirmar que somente evoluímos quando há necessidades ou competição. Sabemos que isso vem da vontade embutida ao ser de que temos que nos satisfazer, profundamente ligada à convicção de que temos que ter tudo e da forma mais fácil possível, por mais que muitas vezes seja de uma forma egoísta. Temos como exemplo disso a corrida espacial, que foi só por força da Guerra Fria e que, por consequência, implicou na tomada de decisões políticas em assuntos científicos. Da mesma forma, criada para fins militares, surgiu a internet, e sua definição é: a internet caracteriza-se pela descentralização das informações pelos diversos computadores conectados, de modo que, em caso de pane, apenas parte dos dados é perdida e a rede continua a funcionar em caso de ataques ou problemas técnicos. Após a criação e popularização, a internet se tornou uma ferramenta com crescimento exponencial de usuários. O padrão de vida do ser humano mudou completamente em muito pouco tempo. Um dos principais aspectos foi a ampliação do conhecimento e do acesso à cultura. A facilidade de acesso ligada a um custo reduzido de divulgação e possibilidade de edição e publicação imediatas tem feito outros meios de informação e comunicação, como rádio, televisão, jornais, revistas, livros, etc., ficarem obsoletos. Entretanto, a facilidade de difusão de informações tornou-se um obstáculo. A plena liberdade de difusão de informações e opiniões exige rigor na seleção e síntese das informações corretas das incorretas, o que era feito pelos redatores das enciclopédias, por exemplo. Essa facilidade desfragmentou a informação, centralizando os que tinham hegemonia a ela, como canais de televisão, mas também perdendo poder sob o controle dessa informação, possibilitando a propagação de notícias falsas, o plágio e a pirataria. As relações interpessoais foi um dos aspectos mais impactados pela ascensão da internet. A evolução do ser humano se dá, opinião minha, graças à preguiça. Nós queremos automatizar tudo e fazer com que não precisamos exercer atividades de sobrevivência, que teoricamente são perda de tempo, e focar em coisas realmente importantes ou não, né? O privilégio de poder fazer tudo sem sair de casa fica cada vez maior à medida que o caminho de todo sistema é a digitalização completa. Podemos pedir comida pela internet hoje, fazer operações bancárias, evitando fila, fazer compra pela internet e, incrivelmente, até exercer o nosso direito à cidadania, uma vez que serviços públicos são prestados pela internet. Basicamente, concluindo isso, os contatos físicos entre as pessoas ganharam concorrência dos contatos virtuais. A exemplo das redes sociais. O trabalho remoto também vem ganhando os holofotes, uma vez que tudo que pode ser feito no escritório da empresa pode ser feito em casa, certo? A vida em sociedade fez surgir esferas de relacionamento do ser humano, as quais se transformaram com o passar do tempo. O importante é que, à medida que evoluímos, avançamos nas relações interpessoais e conseguimos diminuir gradualmente a desigualdade social. A esfera virtual surgiu da evolução das esferas pública e privada, que eram respectivamente a esfera da liberdade política, acessível a poucos, e a esfera pessoal, livre de intervenções governamentais, mas sem condições de vida. No final da Idade Moderna, surgiu a esfera social, que diluiu as esferas anteriores e adaptou cada necessidade humana a uma delas, moldando assim o modelo de sociedade em que vivemos hoje. A esfera virtual possibilita a pessoa se apresentar na rede sem estar presente e atuar na esfera social, o que significa que crimes podem ser praticados à distância. O próprio Estado, que, sem controle, sempre deseja ser onipotente, onipresente e onisciente, quer intervir nessa esfera virtual. Se antes bastavam as declarações de direito para que respeitassem os indivíduos na esfera social e privada, hoje se faz cada vez mais necessária a reafirmação dos limites entre indivíduo e Estado na esfera virtual. Porque, sobretudo, em 2013, eclodiu o escândalo
de espionagem de escala global realizado pelo governo dos Estados Unidos, a partir do seu próprio território, por meio do qual se interceptavam e armazenavam dados transmitidos pela internet por cidadãos americanos e por pessoas de vários países do mundo, além de práticas de espionagem contra chefes de Estado e empresas de grande porte, com o intuito de obtenção de vantagens comerciais. O Marco Civil da Internet. Ao passo que todo esse escândalo aconteceu, imaginou-se que a internet deveria ser uma terra sem lei, onde tudo seria permitido e ninguém poderia ser identificado. O cenário precisava de regulamentação urgente e percebeu-se a deficiência do direito penal tradicional no combate à criminalidade virtual, ao passo que, por exemplo, se uma pessoa comete um crime de um lado da fronteira e conclui ele fora dela, o país perde a sua jurisdição para o julgamento. O mesmo acontece para caso um crime tenha sido cometido no servidor que se encontra em outro país. Para pôr fim à ideia de que a internet é uma terra sem lei, o Congresso Nacional foi pressionado para aprovar uma lei sobre os princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários da internet no Brasil. O projeto de lei foi intensamente discutido por ter se requerido urgência em sua análise, visto que sua apresentação foi dada em 2011, bem anterior aos escândalos de privacidade em 2013. O texto foi submetido a consultas públicas em diversas cidades e foi apenas em 2014. Quando lançado, o projeto primitivo apresentava muitas preocupações, entre elas o medo de que a censura pudesse voltar no país era tão grande que então deu-se atenção especial ao direito à privacidade, previsto majoritariamente nos incisos do artigo 7º. O brasileiro ganhou o direito à inviolabilidade da intimidade e à preservação do sigilo das comunicações privadas, além de regulamentar como os provedores realizam o tratamento de dados de seus usuários. Quando lidamos com privacidade, passamos a identificar a fronteira entre indivíduo e Estado, o que é bastante complicado ao fato de que o Estado quer manter a ordem, e para isso muitas vezes é necessário ultrapassar esse limite. O combate às ilicitudes civil e criminal, quando praticada sob o manto da privacidade da internet, ganha um novo aspecto a ser discutido. Toda relação pela internet é passível do registro dos provedores de acesso e de conteúdo, cujo Marco Civil da Internet exige a guarda dos registros de conexão à internet pelo prazo de 1 ano e o registro de acesso a aplicações da internet pelo prazo de 6 meses. Todavia, o acesso a esses dados somente se dará por atuação do Poder Judiciário. Em caso de delito, a legislação trata como responsável primário o usuário da internet, e o provedor de conteúdo somente responde conjuntamente com o causador do dano quando descumprir ordem judicial. Novamente, para evitar a prática da censura pelo Poder Judiciário, foram estabelecidos procedimentos específicos para a retirada do conteúdo ofensivo da rede e para a apresentação do mesmo perante ordem judicial. Regulamentação específica em casos de direitos de autoria. Se tratando de materiais que contenham nudez ou atos sexuais de caráter privado, não se requer ordem judicial para a solicitação da indisponibilidade do conteúdo, podendo ser feita pelo próprio interessado mediante notificação. Aspecto interessante é o princípio da neutralidade da rede, previsto no artigo 9º do Marco Civil da Internet. Esse princípio baseia-se na ideia de que os provedores de acesso têm o dever de tratar os dados que trafegam em sua rede de forma igual, não discriminando em razão de seu conteúdo, origem, destino ou tipo de aplicação, navegando a mesma velocidade e garantindo acesso a qualquer tipo de conteúdo na rede sem ferir a autonomia do usuário, e não discriminar determinadas aplicações por consumo de banda larga. Devido ao desenvolvimento da internet no Brasil, o poder público começou a atuar na integração e estabeleceu mecanismos de governança multiparticipativa, racionalização da gestão, expansão e uso da internet no Brasil, em especial na implantação de serviços de governo eletrônico e de serviços públicos, a adoção de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres, a publicidade de dados e informações públicos na internet.
Outros artigos trataram a internet como ferramenta para o exercício da cidadania, promoção da cultura e desenvolvimento tecnológico, promoção da inclusão digital, redução das desigualdades sociais e incentivo à produção e circulação de conteúdo nacional. A parte preocupante é que houve estímulo à implantação compulsória de centros de armazenamento e gerenciamento de dados no Brasil, mas que não foi para frente. Críticas ao Marco Civil da Internet. Aqui, a expectativa gerada em cima da ideia de criar a primeira regulamentação para o uso da internet foi muito grande, mas ao mesmo tempo muito equivocada, porque houve a proposta de nacionalização de data centers, que foi a prova do desconhecimento do funcionamento da internet, pois não contavam que a própria estrutura da internet permite que violações dos direitos das pessoas ocorram em qualquer parte do mundo. Caso uma pessoa ou uma empresa cometa um crime em um país e conclua fora dele, se não tiver filial no país, a jurisdição não permite o acesso de contas. Foi inserido no artigo 2º, o primeiro inciso, o reconhecimento da escala mundial da rede. Devido a isso, deixou-se de lado a polêmica exigência de instalação de data centers, afinal, não é possível atingir soluções extraterritoriais com uma lei nacional. Um dos pontos mais sensíveis na regulamentação jurídica da internet é a neutralidade de rede, que além de ser inconclusiva, é também contraditória, uma vez que o artigo 9º restabelece essa garantia e os incisos 1 e 2 permitem que o decreto da Presidência da República autorize a discriminação ou degradação do tráfego para atendimento de requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada do serviço, mas realizada com proporcionalidade, transparência e isonomia. Embora a decisão seja a neutralidade da rede no tráfego de dados, não se pode fugir da pergunta a respeito de quem financiará essa qualidade de tráfego. De nada adianta a imposição da neutralidade no Brasil se os demais países não atribuírem o mesmo tratamento de dados. O autor do estudo sugere que seria mais fácil, mais eficaz o reconhecimento de direitos fundamentais dos usuários da internet, entre eles a liberdade de ir e vir, independentemente de o acesso ser gratuito ou cobrado. Foram poucos aspectos positivos trazidos pelo Marco Civil da Internet. Na época, havia o temor de que poderiam implantar mecanismos de controle estatal por meio de firewalls, assim como acontece em países que monitoram o acesso de seus cidadãos à internet. Melhorou-se a redação do projeto inicial, uma vez que previa tal controle em hipóteses admitidas em lei, e a vedação da imposição de mecanismos de censura, bloqueio, monitoramento, filtragem e análise de dados, conforme previsto no artigo 9º, parágrafo 3. O projeto inicial do Marco Civil da Internet não tratava da interceptação de dados transmitidos pela internet, ou o acesso dessas informações por terceiros para fins de instrução processual civil e penal. Tampouco afirmavam a ilegalidade dessas práticas. Houve a regulamentação dos procedimentos judiciais, que não foi grande novidade pelo fato de que se poderiam usar as regras atuais contidas nos códigos de processo civil e penal, mas conta como um segundo aspecto positivo. Por fim, sabemos que é violação de privacidade quando acessamos determinada informação e recebemos ofertas de produtos e serviços relacionados. Se isso fosse depender das grandes empresas, viveríamos um verdadeiro monitoramento. Para evitar essa situação, foi criada a disciplina dos chamados cookies, que são arquivos instalados nos dispositivos de acesso para registrar informações e preferências do usuário, quando acessa uma determinada página na internet. As páginas terão que informar logo no primeiro acesso do usuário que pretendem coletar tais informações. E completando essa ideia, houve o reconhecimento da proibição de fornecimento de dados a terceiros, salvo mediante consentimento ou nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, são muitas deficiências e insuficiências no Marco Civil da Internet, mesmo depois da revisão do projeto inicial por meio da aprovação de texto substitutivo. O primeiro ponto a ser observado é a redundância de várias de suas disposições que repetem com insuficiência o que já consta na Constituição Federal. Como, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal dispõe que
São invioláveis à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E o artigo 7º do Marco Civil, que dispõe que é direito dos usuários da internet à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano moral e material decorrente de sua violação. É basicamente a mesma coisa, né? Outro exemplo é o artigo 5º da Constituição Federal, com a seguinte redação: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma de que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Já os parágrafos 2 e 3 do artigo 7º do Marco Civil dispõem sobre a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei, que, aliás, faz referência a si mesma como na forma da lei, quando deveria ser, de acordo com o autor do estudo, na forma do disposto nas seções 2, 3 e 4 do capítulo 3. E o terceiro seria inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Do mesmo modo, dispensável afirmar que é princípio do uso da internet a proteção da privacidade e a proteção dos dados pessoais na forma da lei, por repetir o que já dispõe na Constituição Federal. O texto do Marco Civil da Internet trouxe normas vazias de conteúdo. Por exemplo, o artigo 2º, parágrafo 4, segundo o qual prevê o fundamento da disciplina do uso da internet, a abertura e a colaboração. Há que perguntar de que abertura se trata e que colaboração se pretende. Não faz muito sentido. O artigo 5º do Marco Civil apresenta definições para fins de interpretação deixou de definir provedor de conexão à internet, provedor de aplicações de internet, provedor responsável pela guarda dos registros e responsável pela transmissão, comutação e roteamento. Não se trata de definições de menor importância, já que estes são os principais destinatários dos deveres reflexos previstos na Declaração dos Direitos dos Usuários da Internet. Por fim, não há critério estabelecer-se o prazo de 1 ano para armazenamento dos registros de conexão, nos termos do artigo 13, e o prazo de 6 meses para armazenamento dos registros de acesso a aplicações de internet, nos termos do artigo 15. Também silenciou sobre o estímulo à criptografia como forma de resguardo da privacidade das pessoas em suas comunicações. Conclusão: apesar dos muitos pontos negativos e poucos pontos positivos, pode-se dizer que o caminho é o certo. Muito ainda precisa ser discutido em relação à composição das leis. A privacidade sempre vai ser uma das questões mais complexas. Entretanto, de nada adianta ter um marco da internet, porque se outros países não tiverem a mesma legislação, ela acaba sendo inútil. Ainda há a possibilidade de melhorar muita coisa e podemos esperar no futuro de duas, uma. Ou o reconhecimento global da rede e a vontade de criar uma legislação abrangente ao mundo todo, ou as limitações da fronteira da web e possível monitoramento estatal.